E aí pessoal, me chamo Eliabe, sou estudante do curso de Licenciatura em Química pela UNEB e hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa aula sobre radioatividade, né? Então, nossa última aula a gente falou um pouco sobre alguns tipos de radiações, dentre elas a radioatividade e algumas aplicações, né? Que foi a questão para a área da saúde, que foi o tratamento contra câncer, que usa materiais radioativos, e a irradiação de alimentos, então mais para a área industrial, né? A área alimentícia na qual a gente utiliza-se na verdade esses materiais para uma maior durabilidade do material e maior aparência, né, visual do mesmo. Hoje a gente vai mostrar um pouco sobre algumas consequências dessa irradiação, dessa radiação, emissões de radiações e, em primeiro aqui, a alimentícia, né? Essa radiação para a área alimentícia. Então, uma das possíveis desvantagens, algumas dessas possíveis desvantagens, é que os alimentos irradiados podem apresentar modificações em seu sabor e aroma, de acordo com a dose de radiação utilizada. O segundo ponto, se os micro-organismos não forem suscetíveis à radiação, não serão degradados. Então, o objetivo da radiação seria matar esses bactérias e micro-organismos, né, para evitar a decomposição desse alimento. Então, se eles não forem suscetíveis a essas radiações, então não vai ter uma eficácia desse objetivo que é proposto utilizando a radioatividade. Então, um terceiro ponto é que alguns materiais das embalagens submetidas à ação da radiação, elas podem sofrer degradação e contaminação no produto. E é um risco quando se trata de uma radiação que é tão forte, né? Um quarto ponto é a radiação somente atingirá o material de forma homogênea de acordo com o formato da embalagem dos produtos. É uma possível consequência. Diminuir ou eliminar uma infestação de insetos. E aí eu faço um destaque porque a utilização desses materiais, dessa radioatividade, né, em campo, ela pode acarretar também na morte de micro-organismos que são fundamentais para manter a flora, né, a fauna e a flora do local. Então, é um perigo também para o meio ambiente. E o último ponto, que é alimentos com um alto teor de gorduras não podem serem irradiados, porque podem passar por um processo chamado de rancificação, que é a transformação em um outro material. Bom, e aí, não sei se vocês lembram, mas quando eu falei lá de alguns materiais que são utilizados nesse processo de irradiação de alimentos e também para o tratamento de câncer, é o césio 137, né? Embora o uso dessa radiação do césio sejam em proporções diferentes, né, para cada função. Então, vamos ver que o césio está envolvido em várias situações importantes para a sociedade de uma forma geral e que também ele pode trazer alguns riscos, né, como foi o caso de um acidente lá em Goiânia, na qual em 1887, na qual levou várias mortes por conta da exposição humana a essa radiação. O que aconteceu foi que alguns catadores de lixo invadiram a área que era um antigo hospital e lá encontraram um material, uma cápsula, né, de metal, e eles pegaram essa cápsula e levaram para o ferro velho. Lá no ferro velho, eles foram abrir, né, que era um material de chumbo, certo? E dentro dessa cápsula havia um pó branco. E esse pó branco, ele ficava azul, né? Brilhante ali como está naquela imagem, à noite. Então, ao escuro, esse material começava a brilhar, emitir essa luz azul. Então, esses pessoal que trabalhava no ferro velho pegou esse material, repartiu entre eles e levou para suas casas, né? E aí, logo após, houve uma série de sintomas como diarreia, vômito, essas coisas, e que levou à morte de muitas pessoas, incluindo a de Leide das Neves Ferreiras, que é uma criança que foi símbolo aí dessa tragédia da cidade de Goiânia, que repercutiu por todo o mundo, né? Então temos aqui, por exemplo, uma reportagem lá, né, Goiânia, o pior acidente do mundo, porque realmente foi algo que chocou muito as pessoas da época. A gente está falando lá de 1987, né? Então foi considerado o pior acidente do mundo na época.
E a cidade ficou tomada por essa irradiação por um bom tempo. Então as pessoas até criavam preconceitos com as pessoas que foram expostas, porque essas pessoas que foram expostas, que sobreviveram, ainda assim possivelmente poderiam emitir essas radiações, né, porque eles estavam presentes. Assim como suas roupas e pertences, muitos deles foram enterrados para que essas radiações não atinjam mais ninguém. E as pessoas que morreram, elas foram enterradas, né, por um caixão revestido por chumbo. Que chumbo é um material que não permite essa radiação passar, né, e fazer uma contaminação maior. Então cabe a pergunta, né, a radioatividade é boa ou ruim? E aí eu coloquei numa balança, porque não temos uma resposta definitiva e eu coloco aí para vocês refletirem um pouco. Nós vimos inicialmente alguns benefícios da prática da utilização da radiação, da radioatividade, né? E tanto para a área da saúde como a área alimentícia. E trouxe agora também algumas consequências, um contraponto àqueles benefícios que a gente pode perceber então que a radioatividade ela também pode ser perigosa à saúde. Bom, e agora, o que é radioatividade? A gente falou muito sobre radioatividade, falou do contexto histórico, da descoberta dessas radiações, falamos das consequências, da aplicação, mas afinal, o que é radioatividade? Então, radioatividade é um processo natural ou espontâneo, na qual ocorre emissão de energia e partícula do núcleo atômico instável, certo? Então, o que leva um núcleo atômico a ser instável? A gente vai ver um pouquinho agora mais na frente. Então, nós temos ali um núcleo, trouxe aqui uma imagem representativa, né? O núcleo estável, ele vai emitir uma partícula, ali representada por aquela bolinha amarela, e essa onda ali representando a onda eletromagnética, que são as radiações possíveis de serem emitidas por um núcleo instável. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês um gráfico chamado cinturão de estabilidade, na qual a gente mede a estabilidade atômica, ou a estabilidade nuclear, né? Então aqui nós temos no eixo X o número de prótons, né? E no eixo Y o número de nêutrons, equivalente àquele átomo, aquele núcleo atômico, certo? Ali por volta do número atômico 20, né, nós temos que há uma mesma proporção de prótons e nêutrons, ok? Então, quanto vai aumentando esse número atômico, certo? A gente percebe que há um desvio dessa relação de proporcionalidade, né? Aqui que seria ideal, mas no real ocorre essa linha aqui, que representa a real estabilidade nuclear, porque quanto maior o número de prótons, maior será preciso o número de nêutrons para que esse núcleo ali não seja tão instável, certo? Só que isso tem um limite. Quando chega lá o número atômico 83, que é o do bismuto, é o último elemento estável. Então, a partir dele, todos os átomos ele possuem uma certa instabilidade, capaz então de emitir radiações. Então, galera, já que a gente estudou, falou um pouco sobre a questão do cinturão de estabilidade, vocês podem prontamente agora me questionar o porquê o cobalto e o césio são radioativos, já que o número atômico deles não ultrapassa o número 83, né, que é o do bismuto, para eles serem então estáveis, o núcleo atômico serem estáveis. Então, isso ocorre porque, gente, nós estávamos falando naquela situação do cobalto 60 e do césio 137. Então, o que a gente vê na tabela é o cobalto 59 ali aproximadamente e o césio 133 também aproximadamente. Então, pelaquela relação matemática de que massa é igual a prótons mais nêutrons, nós temos ali que nêutrons vai ser então igual a quantidade de massa menos a quantidade de prótons. Então, nós temos ali por cobalto 32 nêutrons e para o césio 78 nêutrons, né? Mas o que importa mesmo para essa questão da emissão radioativa é essa quantidade mesmo de nêutrons superior ali naquele núcleo atômico. Quanto maior esse número de nêutrons ali, vai acabar
que essa parte, que esse núcleo atômico ele vai se tornar instável, né, e emitir as radiações. E o cobalto, aumentando esse número de nêutrons, nesse caso aqui colocando mais um nêutron, ele vira o cobalto 60, que é um elemento radioativo, né? Da mesma forma, o césio, que acrescentando ali mais 4 prótons, né? Se a gente considerar 133, mais 4 prótons, a gente tem o césio 137, que é também um material radioativo. Então, gente, por hoje é só. A gente vai ficar até aqui, né, nessa aula de radioatividade. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade, né, do que vem ser essas emissões, quais os tipos de emissões e aprofundando um pouco nas leis da radioatividade, certo? Então, até a próxima.